Boa noite, meu nome é Sheila, sou estudante de pedagogia. Eu vou falar um pouco sobre o meu estágio curricular obrigatório do curso de pedagogia que foi realizado no ensino fundamental, no turno matutino, na escola Sem Santa Terezinha. Para quem não conhece, essa escola ela fica localizada no bairro Forquilhas, em São José, próximo da minha casa. A escola, eu fiz o estágio no período matutino, com a turma do terceiro ano, com a professora Bettina. Essa turma, ela tinha em torno de 29 alunos. No primeiro dia, confesso que eu fiquei bem assim assustada, porque era uma turma grande. As crianças muito inteligentes, elas sabiam tudo praticamente, né? A professora tinha total domínio das aulas. E no primeiro dia, as crianças, assim, quando a supervisora Luciana me apresentou para a turma, elas ficaram, assim, bem curiosas para saber o que eu estava fazendo lá, o que eu ia fazer lá, qual que era o intuito da minha presença na sala de aula. Comecei a fazer o estágio da observação, era todos os dias, das 8 ao meio-dia. As crianças, aos poucos, elas vinham se aproximando de mim, né? Cada dia, um dia era uma cartinha, um dia era um recadinho, outro dia um beijo, um abraço, uma forma de carinho que eles tinham conosco. A professora Bettina, ela me deixou bem à vontade, né, na turma. Todos os dias a gente conversava sobre o que poderia fazer em relação às aulas que eu iria vir a dar na outra semana, né? Que era na semana da regência. A gente pôde conversar bastante, né? Nesses dias que eu observei as aulas, eu percebi que a professora ela tinha um domínio de sala muito grande com as crianças. E eles eram bem dispersos, na verdade. Tudo quanto é tipo de barulho, eles já se dispersavam, né? Isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Então, no primeiro dia que eu comecei a fazer a minha regência, eu tinha planejado, né, as aulas, os planos ali, todos os dias, em todas as aulas, as atividades, as crianças, elas puderam participar bastante. Elas faziam as atividades nos momentos que elas deveriam fazer, né? Algumas mais, outras menos, mais rápido, menos tempo. E eram amigas umas das outras, né? É um tempo que passa rápido, na verdade, essas 2 semanas. Eu sei que no começo, assim, a gente fica numa correria muito grande, porque precisa cumprir o horário, precisa cumprir o tempo. Mas a sensação, assim, é de dever cumprido, né? E as aulas que eu ministrei ali, junto com a orientação da professora, foram aulas de geografia, ciências, português, mais uma aula de ciências e matemática. A professora, ela me deixou à vontade para poder aplicar as aulas, né? Teve que intervir em alguns momentos, porque as crianças, infelizmente, elas estão ali e fazem vários tipos de perguntas e também respondem. Claro que para mim foi uma experiência gratificante, porque eu gostei muito de participar e de fazer esse estágio, né, no ensino fundamental. Já tinha feito um estágio parecido lá no magistério há muitos anos atrás. Agora foi uma experiência diferente. Eu até estava já com um motivo a mais de estar ali com as crianças, né? Descobri logo no início do meu estágio que eu estava gestante. Então, todos os dias era uma luta diária para que eu pudesse ir fazer o meu estágio, né? Devido à minha condição, cada dia tinha uma. Mas foi muito prazeroso e gostoso de fazer. Essa escola eu já conhecia, a minha filha estudou e se formou. Assim como eu falei em sala com a professora da faculdade, eu falo novamente, é uma escola grande,
que comporta muitos alunos, né? Todos são muito bem acolhidos pelo que eu vi. Quando eu era mãe da minha filha que estudava ali, eu percebia algumas coisas com o olhar de mãe. Hoje, como né, a gente quando vai fazer um estágio, a gente tem um olhar já como professora. E eu acho que os pais eles podem ficar bem despreocupados porque as crianças estão em boas mãos, tanto com os professores, a direção, supervisão, os próprios alunos que estão ali, eles são muito bem cuidados e orientados, né? Eu gostei muito de ter participado e ter feito esse estágio no local. Quem sabe futuramente posso vir a trabalhar lá. Meu último dia, as crianças elas ficaram assim bem... não queriam se despedir, né? Porque foi uma experiência bem gostosa. Muitos diziam assim, mas a professora Sheila não briga. Claro, eu não tinha por que brigar com eles, né? E claro que nem a professora briga, mas é a forma de carinho que eles têm, né? E vieram e me abraçaram, bateram palma, deram nota para mim junto com a professora. E foi uma experiência maravilhosa, assim, de ter vivido com eles. Quando a gente sai da escola, tu sente, assim, um aperto no peito e um pouco de tristeza, porque, infelizmente, muitos desses alunos a gente não vai ver mais, né? E o que me chamou a atenção na escola foi, assim, em relação... Eu conversei muito com a professora sobre isso, porque os alunos, tem alguns alunos que têm algumas características ou deficiência, enfim, que tem algo que tenha que ser verificado, né? E em conversa com a professora, ela me informou que muitas vezes tem conversado com alguns pais quando acontece de perceber que o aluno tem algo de diferente e precisa ser verificado. É solicitado aos pais que levem no médico, né? Para que o médico possa verificar, possa fazer uma avaliação profissional. E se essa criança necessitar, terá um laudo, né, específico. E aí sim, dependendo da situação, vai ter um segundo professor em sala. Isso depende muito de cada criança e cada deficiência ou característica. A professora me disse que, infelizmente, muitas das aulas, né, ali com essas crianças, às vezes, ela já percebe há muito tempo que a criança tem essa característica ou deficiência, conversa com os pais e na maioria das vezes os pais não tomam providências, né? Não vão atrás de busca para saber como fazer e ajudar os seus filhos. E isso acaba tardando no processo da aprendizagem deles, né? E também para uma convivência, uma socialização para a vida de cada um. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Uma turma muito amistosa, muito querida. Infelizmente deixa saudade, né? Eu aprendi muito nessas 2 semanas que eu estive presente na escola. A gente pôde participar e socializar de diversas formas. E fica aqui a minha gratidão, né? Por essa experiência rica. Espero que lá na frente a gente ainda possa se encontrar. E eu deixo aqui uma frase, né? Que é uma frase do Vygotsky, que brincar é de suma importância para que a criança aprenda e desenvolva o seu lado cognitivo. Esse foi um pouco do meu comentário sobre o meu estágio do ensino fundamental. Obrigada.